Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do livro dos Salmos. O livro dos Salmos contém 150 salmos e tem 2.461 versículos. Então, ouça o primeiro salmo, salmo número 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Outra coisa que eu quero lembrar também nessa leitura dos Salmos, que também nós ouvimos muitas pessoas que vão pregar e dão título aos Salmos, os autores, que não estão escritos aqui os títulos na Bíblia. Os salmos têm os escritores deles, né? Foram escritos por inspiração divina, mas tem salmos que são de autoria, são anônimos, e tem diversos autores. Então eu vejo assim, as pessoas atribuírem muito os salmos a Davi. Davi não escreveu todos os salmos. O salmo primeiro, por exemplo, não diz o autor. O escritor, né? Não diz. Então vamos agora para o salmo número 2. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Também não diz o escritor deste salmo. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e perecerás no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Então, Salmo número 3 já diz que é da autoria do rei Davi. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Jesus. Aleluia. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém.
Você vai ouvir agora o Salmo número 4, que também é de Davi. Davi ora a Deus na sua angústia. Salmo de Davi. Ouve-me quando eu... Número 4, Salmo. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Você ouviu os Salmos 1, 2, 3 e 4. Eu comentei sobre a autoria dos Salmos. O Salmo 1 não diz o autor. O Salmo número 2 não diz o autor. O Salmo número 3 diz que foi Davi o autor. E o Salmo número 4 também. Então, como a Bíblia está dividida, eu dividi os capítulos para a leitura de 365 dias. Independente da leitura ser pequena ou grande, eu tive que fazer uma média da divisão dos capítulos para ter a leitura de todo o ano, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Você vai estranhar que esta leitura tem bem menos minutos, mas contém 4 capítulos, quer dizer, 4 salmos, né? Porque salmo a gente não diz capítulos. Então, fica aqui o meu muito obrigada por você estar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 6 de junho. Não deixe de ouvir a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Se você ouvir uma leitura por dia, você terá a leitura de todo o ano, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aguardo você na próxima gravação, se assim você desejar. E eu espero que sim. Deus te abençoe. Você deve ouvir a leitura da Bíblia, deve também conferir na sua Bíblia. A leitura da Bíblia é muito necessário para nós, os cristãos, para que nós não venhamos falar, pregar ou acreditar em pregações, em mensagens que alguns têm a coragem de pregar do que não está na Bíblia. Também têm coragem de extrair o que está na Bíblia. Então, quem lê a Bíblia, quem estuda, não comete este erro. Deus te abençoe. Até a próxima, se assim Deus permitir.